Oi meus amores, eu sou a Sabrina e muitas pessoas me mandam mensagem perguntando se é possível transformar este macacão com capuz em um modelo sem capuz. E a resposta é sim! E nesse vídeo eu venho mostrar para você o passo a passo da troca do capuz por esta golinha e ribana. Então se você quer aprender, continue comigo que eu vou te mostrar. Então, para você que perdeu o outro passo a passo, eu mostro esse macacão aqui com o capuz. Então, o que eu vou mostrar pra você aqui hoje é a mesma coisa, tá? Ele também tem esse zíper transversal, que vem até aqui embaixo, facilitando assim a troca de fralda, né? Ele tem aqui dentro, ó, atrás do zíper, tem essa proteção, essa vista aqui pra proteger o corpinho do bebê na hora de abrir e fechar o zíper. Nesse vídeo, eu vou pegar a mesma modelagem e vou fazer sem o capuz, com o acabamento aqui com uma golinha, tá? O molde ele é composto aqui pelas costas, pelas duas partes da frente, que unindo aqui no meio a gente coloca o zíper, a vista do zíper, que é a proteção, a manga, os punhos e aqui no caso eu tenho o capuz que eu não vou utilizar nesse passo a passo. Tenho aqui esse tecido que é um moletinho, mas ele é felpado, tá? Que ele é mais quentinho, ó. Esse daqui, ele é lá da Totó Malhas, tá? Uma loja localizada no Brás, em São Paulo, onde eles vendem uma variedade imensa de estampas infantis. Então, vale super a pena você que trabalha nesse ramo. Eu vou deixar aqui na descrição as informações, tá bem? E vou utilizar também essa ribana canelada, que é essa ribana mais resistente, tá? Ela é um pouquinho mais grossinha, ó. O que vocês precisam se atentar é que aqui tá o sentido, essa flechinha é o sentido do fio do tecido, que a gente corta então com o tecido em pé, tá? Aqui é o comprimento do tecido. Então eu tenho as minhas duas auréolas de cada lado e eu vou posicionar os meus moldes todos em pé, ok? Então eu vou cortar duas vezes a minha manga de forma espelhada. O que seria espelhado? Eu tenho aqui, por exemplo, o meu tecido dobrado ao meio. Claro que aqui tá pequeno, né? Mas seria isso, ó, tenho meu tecido dobrado, eu vou colocar aqui o meu molde em cima e corto ele já duas vezes, que dessa forma vai sair uma manga de frente com a outra. Então, dessa forma eu tenho certinho o meu lado da frente e das costas na posição que tem que ficar, tá? Se você for cortar várias peças, você coloca ela aberta aqui e corta várias vezes. No caso, como eu vou cortar apenas uma, então eu vou dobrar o meu molde ao meio, vou colocar essa dobra aqui na dobra do tecido e vou cortar aqui somente a metade, né? Que depois, a hora que abrir o tecido, eu vou ter as costas por inteira. E as duas partes da frente eu corto também uma única vez cada uma delas. E a vista aqui é a mesma coisa. Eu tenho essa seta no sentido em pé, então eu preciso cortar ela no tecido assim em pé também. Aqui à frente você precisa se atentar ao seguinte. Como eu tenho esse detalhe aqui na diagonal aqui na frente, eu não posso vir aqui e colocar essa diagonal no meu sentido aqui do fio, tá? Que aí eu vou ter essa peça torcida, ela tá errada. Eu preciso acompanhar aqui o fio do meu tecido no fio que tá marcando aqui na minha peça, na minha modelagem. Então, para isso, eu vou posicionar aqui e vou seguir essa flechinha até a borda aqui do meu tecido. Então, por exemplo, aqui eu tenho 19. Aí eu venho medindo aqui mais pra baixo pra ver se aqui também tem os mesmos 19. E eu venho ajeitando aqui até eu ter 19 em cima, 19 aqui embaixo e em cima. E aí sim meu molde está posicionado de forma correta. Essa frente fica na diagonal porque o corte dela é na diagonal. Mas o meu molde ele precisa estar certinho aqui no fio do tecido. E vou agora cortar, lembrando que já tem margem de costura. Vou continuar aqui na largura do tecido, colocando as costas e as mangas. E vou cortando tudo aqui, já trago cortadinho. Então, para finalizar, só falta mesmo a golinha. E assim, não é uma regra, é uma dica que eu dou. Eu tenho aqui a parte das costas do macacão, que está dobrado ao meio. E vou medir essa parte pontilhada da gola, para ver quanto que eu tenho aqui na gola traseira. No meu caso, eu tenho 8 centímetros. 8 centímetros. Então, ela aberta vai ter 16, ok?
Então aqui, o que eu faço? Eu vou considerar 16 para as costas, né, e 16 para frente, e vou tirar ainda aqui, porque a frente sempre dá um pouquinho a mais, tá? Então, porque ela é mais baixa, essa golinha da frente. Então eu vou considerar 16 para as costas e 16 para frente, e ainda vou tirar mais 4 centímetros. Isso porque a ribana, ela estica bastante, e ela não pode correr o risco de ficar esgarçada. Então se você colocar ela muito, ela vai ficar assim, dobradinha. Se você colocar ela muito certinha na medida da gola, ela vai ficar até assim, levantada, esgarçada. Aqui o interessante é que na hora de colocar, ela dê uma leve esticada para que ela fique bem assentadinha assim no pescoço, tá? Então, é assim, é uma dica que eu dou, mas é claro que você pode, se você preferir, se você ver a necessidade, você pode tirar um pouquinho mais, ou você pode deixar um pouquinho maior, um pouquinho mais largo, mais estreita. Questão aqui da largura, eu cortei então aqui. Então, no meu caso, 32 menos 4 deu 28. Então, eu tenho aqui os 28 com a peça aberta. E na largura eu cortei com 6 centímetros. Você pode cortar com mais ou com menos, como preferir. Eu estou com a golinha dobrada aqui ao meio. E agora eu vou dobrar novamente assim, ó. Dessa forma eu consigo cortar dos dois lados iguais. Então, eu vou agora pegar essa parte que tá aberta aqui e vou arredondar. E aí fica assim. Então agora iniciando a costura, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha vista com o lado aqui de cima, tá? Caso sua vista tenha estampa. Vou dobrar aqui, ó, direito com direito. E vou lá na máquina reta passar uma costura aqui de 1 centímetro, ó. Fechando somente essa partezinha de cima. Depois disso, eu vou desvirar, ficando assim, com esse acabamento aqui em cima, e já aproveito para passar uma costura na overlock unindo aqui. Você pode passar também o zigue-zague caso você não tenha a overlock, tá bem? Então agora com esse acabamento feito, eu também aproveitei e já passei o overlock aqui no centro, onde vai o zíper, tá? E a questão da montagem agora é a seguinte, eu vou pegar essa parte aqui, que é essa parte mais larga, que tem as duas perninhas, e vou colocar direito com direito do zíper, com o corpinho. E depois, por último, a vista vai vir aqui também por cima do zíper. Então, eu vou costurar primeiramente aqui o zíper para depois passar a outra costura colocando a vista. Aqui é uma coisa importantíssima que vocês precisam se atentar. O zíper, tanto o zíper quanto a vista, eles não vão ser colocados lá em cima rente aqui ao decote não, tá? Isso porque eu ainda tenho aqui que fazer o acabamento da golinha, então eu preciso deixar um afastamento aqui em cima de 1 centímetro, tá? Então aqui, ó, essa latinha do zíper, eu tenho que colocar ela com afastamento de 1 centímetro. E depois, na hora de colocar a vista, a mesma coisa. Eu coloco ela aqui embaixo também, ó, descendo 1 centímetro. Para que depois eu faça esse acabamento aqui, ó. Para que depois eu tenho espaço depois para fazer o acabamento da minha gola e ficar tudo certinho. Então aqui duas coisinhas que eu quero te falar é o seguinte, caso você não tenha o calcador apropriado para zíper, você pode costurar com esse comum também, que você consegue, ó. Você pode ver que eu consegui costurar aqui. E aqui, não reparem que eu tenho esse zíper aqui diferente aqui embaixo, porque é aquele modelo de zíper destacável, tá? Que é aquele de jaqueta. Foi o único que eu tinha aqui que dava o tamanho. Então por isso que eu utilizei esse, mas esse não é o zíper indicado, tá? Utilize um zíper tradicional mesmo, ou aquele zíper comprado a metro, que você compra a quantidade que você precisa. O cursor você compra a parte, aquele de metal, sabe? Que aí você só encaixa. Então seriam os dois zíperes mesmo para você utilizar para essa peça. Esse daqui é só o improviso mesmo. E agora eu venho com a minha vista e coloco ela em cima do zíper e venho passando novamente essa costura. Lembrando que eu falei que vocês precisam deixar esse afastamento aqui para posicionar a vista também, tá?
Agora eu preciso costurar o meu outro lado aqui da frente no outro lado do zíper. O importante aqui é que os dois lados fiquem na mesma altura, tá? Para que fique o decote alinhado, para não acontecer de ficar um mais para cima e outro mais para baixo. Então eu abri aqui o zíper, né, que fica mais fácil de costurar e não corro o risco de costurar por cima da vista lá do outro lado. Agora com o zíper costurado dos dois lados, detalhe importantíssimo que você precisa prestar atenção, tá? Na modelagem, a modelagem ela foi feita para um zíper escondido, tá? O zíper embutido, que é o acabamento que eu vou te mostrar agora. Que vai ficar dessa forma aqui, ó. Que fica desse jeitinho, tá vendo? O zíper ele fica escondidinho aqui dentro. Então, a modelagem em si, ela é feita para isso. Então, ela tem esse acréscimo para fazer esse embutido aqui no zíper. Então, caso você não queira, caso você prefira deixar o seu zíper... Caso você prefira deixar o seu zíper assim, à mostra, que nem está aqui, você vai precisar refilar de cada um dos lados, tá? Na hora de cortar lá no tecido, você vai cortar, refilar. Você vai tirar fora aqui de cada lado 0,7 milímetros, tá? Que fica no meio ali, entre meio centímetro e 1 centímetro, tá? Então, você vai tirar esse 0,7 aqui de cada um dos lados. Aí sim, você só vai mesmo fazer a costura unindo o zíper e pronto. Vou pegar aqui o lado do corpinho e vou rolar ele aqui por cima do zíper desta forma, tampando ele, tá? Então, deixando aqui rente ao dentinho e vou passar uma costura aqui na lateral. Não vou falar pra vocês que é uma costura exatamente de meio centímetro, de 1 centímetro. Você vai utilizar aqui seu calcador e vai ver qual largura fica melhor pra você, tá? Aqui, por exemplo, na máquina doméstica, a gente tem essa facilidade de poder jogar a agulha de um lado para o outro. Então, eu vou jogar ela aqui para o lado direito, tá? Tendo assim uma costura um pouco mais estreita. Então, aqui eu venho, ó, jogando para o lado. Você também pode vir alfinetando primeiro, antes de passar esta costura. Agora eu vou fazer a união dos ombros para continuar aqui a costura. Então, eu pego aqui minha parte das costas, coloco direito com direito e passo uma costura fechando os ombros. Eu passo na máquina reta e depois na overlock. Ombros costurados, próximo passo agora é colocar a manga. E para isso você vai observar que lá no molde, de um lado aqui da manga tem um pique, tá? Então você vem e marca esse pique aqui também na sua manga e esse piquezinho aqui em cima também, tá? Então você vai marcar esses dois piques. O que significa? Esse daqui de cima é o pique que você vai encaixar aqui nessa costura do ombro e esse pique da lateral é o pique que informa o lado da frente, tá? Então, ó, colocando o meu molde, as minhas peças aqui, ó, direito com direito, então eu sei que se o pique tá aqui desse lado direito, então eu sei que a minha frente tem que estar desse lado direito. Então, aqui, olha, eu tenho a frente, o pique do lado de cá, então eu encaixo aqui. E agora venho costurando com uma margem de 1 centímetro, passo uma costura reta e também a outra no overlock. Então, as duas mangas costuradas, tá? Passada aqui na overlock, como eu falei. Agora, eu preciso fechar aqui as laterais, tá? Então, para isso, eu coloco novamente, ó, direito com direito. Então, eu viro a peça toda pelo avesso.
E venho aqui encaixando essa costura da minha cava, coloco aqui certinho, costura com costura, alfineto. E vou lá na máquina também passar uma costura aqui, olha, do início da manga, tá? Pegando aqui do início da manga e passando por toda a lateral do macacão, terminando aqui na perna, tá? Fechei aqui as laterais, também o entrepernas, que eu acabei esquecendo de falar, e dei o acabamento aqui na overlock, tá? Então ficou com uma costura reta e a outra na overlock. Então aqui eu fiz um lado pra vocês verem, tá? Aqui eu vou pegar o corte do punho, dobro aqui, olha, direito com direito, e passo uma costura fechando a lateral como eu fiz aqui. Porque depois eu vou desvirar aqui, unindo, ficando assim um punho duplo com acabamento embutido. Agora eu coloco a minha manga aqui, ó, por dentro, com o lado direito mesmo para cima. Eu passo ela aqui por dentro da minha manga e coloco costura com costura. Então a costura da união da manga com a costura aqui da união do meu punho, eu coloco aqui, olha, costura com costura, alfineto, tá? Para ficar mais fácil. E vou lá na máquina agora e vou esticando esse punho e passando uma costura por toda a volta aqui na overlock. Aqui sim eu vou passar somente na overlock, tá? Então agora, para finalizar, só falta mesmo colocar a golinha. Então para isso eu vou tirar esse excesso aqui do zíper. Marquei aqui, tá? Dobrado ao meio, marquei um piquezinho dos dois lados para encontrar o centro. Agora eu coloco avesso com avesso, deixando aqui o lado direito para fora. E esse pique do centro eu vou colocar aqui atrás, no pique do centro das costas. Vocês estão vendo, ó, por isso que aqui eu deixei esse 1 centímetro aqui em cima, antes de colocar o zíper, né, a latinha aqui do zíper, e colocar também a vista, porque agora eu preciso desse comecinho para poder finalizar aqui o acabamento da gola. E agora eu venho esticando essa ribana, essa golinha, e alfinetando todinha a minha gola. Depois de tudo alfinetado, eu estou aqui na overlock, que eu vou passar uma costura bem rente aqui em cima, somente para prender a golinha aqui no decote. E em seguida eu já venho também colocando por cima este acabamento aqui. Aqui no caso eu tenho uma malinha mesmo, malinha fria, mas você pode cortar uma tirinha de tricoline também, independente, tá, gente? É só para dar o acabamento mesmo. Agora eu venho com essa tirinha, dobro aqui também avesso com avesso, tá? Já deixo o lado direito aqui pra fora. Coloco ela aqui assim, ó. Eu passei a costura desse jeitinho que tá aqui. Então agora eu venho com essa tira e coloco por cima, deixando 1 centímetro aqui na ponta, que eu dobro pra trás. Pra dar esse acabamento aqui, eu dobro esse 1 centímetro para trás. E agora eu faço a mesma coisa, passando outra costura por cima dessa que eu acabei de passar, tá? Agora eu pego e dobro ela aqui pra dentro também, fazendo a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Vou passar uma costurinha de reforço nas duas pontinhas,
nas duas quinas aqui, tá? Dos dois ladinhos, então eu vou reforçar aqui com uma costura reta. Então agora que eu reforcei essa costurinha aqui, eu vou agora jogar aqui pra cima, pra dar o tombo todinho aqui pra dentro, jogando pro lado avesso da peça. E vou passar uma costura aqui nessa pontinha, de um lado até o outro. Então assim fica a golinha, dentro com este acabamento aqui, escondendo a overlock. Do lado de cá fica assim, ó. E por hoje é isso, espero muito que você tenha gostado e caso você tenha interesse em adquirir um molde em PDF, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link, basta clicar que você será direcionado para a página de venda, onde lá você terá acesso aos moldes do tamanho P ao 6, moldes em PDF, que você pode imprimir na impressora caseira, no formato A4 e também na plotter no formato A0, que assim você tem um molde inteiro em uma única folha, tá bem? Então fica a seu critério, você tem a possibilidade de imprimir como você preferir, tá bem? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.